Olá, pessoal. De volta aqui com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem, Carlinhos, tudo em paz. Ricardo, agora é oficial, viu? É o que todo mundo já sabia. Agora Não é praxe, é oficial. É né? oficial. O senador Renan Calheiros, num evento lá, junto com os prefeitos, Da AMA, né? Da AMA, ele anunciou que será, candidato à reeleição e disse que o filho sairá do Ministério, né, do Transportes e será candidato a governador. Então, temos um primeiro candidato ao governo do estado de forma oficial. É um nome só para dois cargos, né? Dois cargos. Então, um leva o outro ou um derruba o outro. E aí, a minha pergunta é basicamente essa. Eles são favoritos? Olha, Carlinhos, eu acho que sim, né? A gente está falando de dois personagens que são muito fortes, né? E com uma tradição na política local, principalmente o Renan Pai, né? Que vai há mais de 40 anos. Tem alguns óbices? Tem. Mas tem também muita coisa a favor deles. Por exemplo, o fato de que eles têm a ampla maioria dos prefeitos do estado de Alagoas. E a gente sabe o quanto isso é decisivo no processo eleitoral. Basta lembrar 2022. Eles têm contra ele o quê? Maceió. O eleitorado de Maceió nitidamente é anticalheirista. E isso não é de agora, não. A gente está falando desde 1988, quando o senador Renan Calheiros foi candidato a prefeito de Maceió, perdeu para Guilherme Palmeira, né, pai do Rui Palmeira. Mas, enfim, tendo a maioria das prefeituras, e a maioria é quase a unanimidade, tendo também a máquina do Estado que vai funcionar como funcionou e funcionou muito em 2022 e não vai ter problema nenhum. Basta ver que tem 3 ações lá no TRE até hoje. Eu estou falando em 2025, de ações de 2022, que até hoje não foram julgadas, nem serão em tempo hábil para chegar, por exemplo, ao TSE. Porque o papel do Tribunal Regional Eleitoral se desfez há muito tempo. Há um bom tempo, não existe mais. É uma repartição pública somente só, de carimbar, documentos, etc. Máquina do Estado, que vai funcionar e vai gerar, né, muita energia, né, para a campanha eleitoral. E a maioria dos prefeitos, você chega, evidentemente, com um favoritismo muito grande. Tem, repito, o eleitorado de cidades maiores, né? Eu falo por que cidades maiores? Porque você tem uma parcela da população grande que independe do poder público. Nos pequenos municípios, a dependência é muito grande. Seja por conta dos serviços, né, de saúde, educação, enfim. Seja porque tem a história do emprego. Dá um emprego para um filho de uma pessoa, enfim, um sobrinho. Resultado, isso se espalha em votos pelas famílias. E a gente está falando, repito, num estado em que mais da metade da população é pobre. Principalmente no interior do estado. Não é que não tenha pobre, Maceió tem. Mas, naturalmente, as cidades maiores, você dá uma liberdade maior ao eleitor. Não é que não exista, e a gente sabe que existe cadastro na capital. Na periferia, principalmente, E repito, sempre vou repetir isso, nunca culpem os pobres, culpem a pobreza. A pobreza, sim, é responsável por replicar esse modelo perverso. Eles têm voto espontâneo? Muito pouco. Talvez até Renan Filho tenha. Renan Pai não tem mais. Já teve um dia, quando ele foi candidato a deputado estadual, né, pela primeira vez, em 78, vinha do movimento estudantil, tinha uma identidade, né, com a juventude, que não tem mais. Não tem mais. Que não tem mais, né? Mesmo os partidos de esquerda, né, que apoiavam e apoiam e vão apoiar de novo o senador Renan Calheiros, o PT não tem mais laços com o movimento social. Perderam, você tem um ou outro personagem que de alguma forma ainda transita nos chamados movimentos sociais, vou dizer chamados porque também foram se diluindo ao longo do tempo. E o PCdoB não existe mais, o PCdoB acabou, né? O PCdoB, quando o Renan Calheiros foi candidato em 82 a deputado estadual, era um partido amplamente majoritário na esquerda, era uma força impressionante. Acabou-se. E, aliás, o próprio senador Renan Calheiros é um dos responsáveis, né, pela morte do PCdoB aqui no estado de Alagoas, botou todo mundo debaixo do braço e o pessoal foi aceitando por conta de necessidade de sobrevivência, mesmo de emprego, enfim. Fato concreto e objetivo, esses partidos não existem mais. O PDT de Ronaldo Lessa também, né, não tem. Que laço tem o PDT? E o PSB, desde que JHC
assumiu, né, o PSB aqui no estado de Alagoas, deixou de ser um partido minimamente de esquerda, não é mais. Ou seja, o que o senador Renan Calheiros tinha de apoio no eleitorado mais independente ou mais combativo, não tem mais. Vai depender, e muito, ele principalmente, mas Renan Filho também, dos prefeitos. Lembrando que o senador também, Renan Filho, ministro, perdeu para Davi Davino. Gente, peraí. Perdeu para Davi Davino. Por quê? Com todo respeito ao Davi Davino, um deputado estadual mediano, enfim, que a gente só descobriu que tinha, enfim, importância eleitoral em Maceió quando ele saiu candidato a prefeito, né? E teve uma boa votação. Ou seja, eles vão ter que lutar, entre aspas, contra o eleitorado de Maceió, que é nitidamente anti-Calheiros, anti-Paulo Dantas, anti-Marcelo Vitor, mas, por outro lado, tem o interior do estado na mão. Chegar no sertão ali, você tem 100% quase do eleitorado. Né? Deixa eu fazer aqui um exercício, porque na eleição passada, o Renan meio que escolheu o time que ele ia jogar contra. No caso, o Maurício Quintero. Né? Uhum. Ele entrou em campo jogando com o time que ele escolheu. Mesmo assim, quase perde. Se dá mal. Então, vamos fazer aqui um exercício. Qual o pior cenário para o senador Renan Calheiros nessa eleição? O cenário que pode complicá-lo. Eles espalham muito que o JHC, e vem sempre essa informação do grupo do senador Renan Calheiros, do senador Renan Filho, que o JHC será candidato ao Senado. Isso garantiria uma vaga para ele, JHC seria favorito na eleição ao Senado, e a outra para Renan Pai. Aí tem Arthur Lira, que eles acham que não tem fôlego para chegar a uma disputa no tete a tete com o senador Renan Calheiros, porque eles disputam o mesmo eleitorado, são candidatos de reduto. Essa turma não tem voto espontâneo. Você conhece alguém, o carinho não, que vota espontaneamente em Arthur Lira ou Renan Calheiros Pai? Não vota. Não tem, eu particularmente não conheço. Conheço gente que vota, mas por algum tipo de relação política, dependência, enfim. Mas fora isso, não. Esses personagens não têm. Repito, quem tem voto espontâneo aqui hoje, e pode ser um problema para o próprio Renan Pai, para Arthur Lira, é Alfredo Gaspar. Agora, qual o tamanho do eleitorado do Alfredo Gaspar no interior do estado? Aí é outra história. Ele tem na capital, eu acho que em outros centros urbanos, um voto espontâneo, porque a direita se alastrou, né? Por aqui, aquela coisa do pensamento fácil, pátria, família, preciso acabar com isso, enfim, esse discurso muito fácil, ele passa rapidamente, né, para as pessoas, porque está todo mundo indignado. A frustração geral. O país não consegue nunca sair de uma crise, por mais que tenha se aprofundado na crise durante o governo Bolsonaro, as pessoas, e eram escândalos sucessivos, mas as pessoas acham que é isso mesmo, que ele é vítima, né? Ele é vítima, as joias foi invenção, né? Não havia joias, enfim. A postura dele na pandemia é terrível, uma postura criminosa. E tem os eventos do 8 de janeiro. Mas, independentemente disso, o Alfredo soube cultivar esse eleitorado, independentemente, inclusive, de Bolsonaro, né? E acho que tem crescido nesse eleitorado. E também pessoas de centro que acham que é preciso mudar e que o Alfredo seria essa mudança. Enfim, é jogo jogado. A dúvida, eu acho que hoje, principalmente na disputa ao Senado, é se o Alfredo será candidato ou não. Você tem dito, e eu concordo em certo grau com você, que o Alfredo não topa, não encararia uma eleição majoritária porque tem medo de ficar sem mandato. Ele não é mais promotor, né? Exato. Pediu demissão ao resolver seguir a carreira política. Pode ser, mas pode ser que não. Então, de repente, embasado em pesquisa, ele decida sair numa disputa eleitoral. Resumindo, os Calheiros são favoritos? São. Isso garante que eles serão eleitos? De jeito nenhum. Repito, a rejeição em Maceió foi e é crescente contra os dois. Eu falo Maceió porque essa faixa do eleitorado, né? Enfim, de classe média, que por aqui se espalha muito nas suas opiniões e posições. É isso, Ricardo. Vou partir logo então para a minha
para minha dica cultural. Concordo com você inteiramente. Calheiros são favoritos, mas não ganharam. De jeito nenhum. E acho que vão enfrentar um jogo pesado. Se o JHC for o candidato, como disse o Rodrigo Cunha, né, que é o caminho natural dele ao governo do Estado, vamos ter jogo. Importante, Carlinhos, sempre é fundamental que tenha disputa. Concordo inteiramente. Maceió foi, do ponto de vista da disputa da última eleição, um desastre, porque um candidato sozinho, o tio Rafa não era candidato, coitado, né? E o Rafa, o cara com 12%, máquina do Estado, deputado estadual. Tudo que você está dizendo aí, o que o Renan vai ter, ele teve 12%. 12%. É uma votação ridícula. Maceió, queira ou não, os Calheiros, é inimiga da família, do clã de Muricy. Vamos lá. Então, para minha dica cultural, eu trago um disco de forró. E aí eu até fui surpreendido. Um artista chamado João Gomes, pela qual eu tenho um preconceito. Eu tenho um preconceito contra os artistas novos de forró, porque eles tiraram as sanfonas, a bumba e colocaram o eletrônico e modernizaram. Eu não gosto. É melhor do que etarismo, né? Etarismo é mais complicado. Não tenho nenhum problema com quem gosta, mas eu não gosto. Mas aí o João Gomes fez um projeto chamado Dominguinhos. O nome já diz tudo. O nome é Dominguinhos, o nome do projeto. Ele e o Mestrinho, que é um sanfoneiro de Sergipe, e o JP, foram ali para a cidade histórica de Olinda e gravaram, segundo ele, um disco de 3 amigos que gostam de forró, para ouvir um forró mais lento, né? E eles fazem umas releituras de uma música até do alagoano Cara Véia, até de uma música do Charlie Brown Jr., com a banda de rock, mas eles em ritmo de forró. Forró bem tradicional. Sanfona, um acústico. O disco é muito bonito. O resultado é belíssimo. João Gomes, Dominguinho. Hoje não tem mais o disco, não tem mais o CD, não tem mais... Estão nas plataformas, né? Estão todas nas plataformas. Essa é a minha dica cultural, cara. Legal, e a sua? Carlinhos. Legal. Vou procurar ouvir. Eu confesso assim, eu concordo com você e lamento também do mesmo jeito. Eu fico esperando que surja alguma coisa nova, mas resisto. Se entra na moda, eu já boto um pé atrás e digo, vamos esperar. Depois que se alimentar, se ficar é porque é bom, né? Que é o que acontece em regra com tudo, né? Música, literatura, cinema. A minha dica é um livro, Eichmann em Jerusalém. É o julgamento do Eichmann, né? Adolf Eichmann, criminoso de guerra nazista, que foi capturado na Argentina em 1960, enfim, pelo Mossad, né? E era um personagem, sem dúvida nenhuma, que parecia ter uma importância, né? Até que a Hannah Arendt escreve esse livro maior do que foi efetivamente. Não é que ele não fosse... Ela, inclusive, defende veementemente a sentença, a condenação que ele teve, né? Foi condenado à morte, né? Por um enforcamento. Mas faz uma observação que revoltou, inclusive, o mundo ocidental e, inclusive, a comunidade judia. É que ele não era um monstro. Ele era uma pessoa medíocre, comum, de pouquíssima inteligência, um nível de leitura baixíssimo e que assumia um posto na hierarquia que era fundamental na máquina de morte da Alemanha nazista. E ela traz nesse livro, e eu fui reler, eu li esse livro tem 20 anos, eu estou relendo agora, graças a um filme que eu revi, que é a cinebiografia dela, da Hannah Arendt, que está disponível nos streamings, e que mostra que o resto da vida dela, desde esse embate aqui sobre esse livro, foi brigando, inclusive, com lideranças judias. Por quê? Porque ela aponta para que em vários países que os nazistas chegaram, na Europa Oriental e na própria Alemanha, eles colaboraram para que milhares e milhões de nazistas fossem vítimas de Hitler. Faziam seleção, digamos assim, de quem devia sair, por exemplo, da Alemanha. Isso revoltou. Você está culpando os judeus. Coisa nenhuma. Os judeus não foram as vítimas. Vítimas, inclusive, desses líderes, né? Que, de alguma forma, colaboraram com os nazistas. Esse livro é muito interessante. Estou relendo e realmente é impressionante. Uma releitura, me lembro muito de Nelson Rodrigues. Perguntaram a ele, você aconselharia os jovens a lerem? Ele disse, não,
eu aconselharia a reler. Releiam muito, né? E eu gosto muito de reler. Aliás, eu venho de 3 releituras agora. O Estrangeiro, do Camus, os ensaios do Montaigne, que eu sempre volto a eles. E agora relendo esse aqui, Eichmann em Jerusalém. Recomendo, é da Companhia das Letras, é um livraço, além dela escrever muito bem. É uma filósofa. Exatamente. Tá? Enfim, não é um livro, talvez, de leitura muito fácil, mas como é bom. Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal, que é um conceito que ela criou que é atualíssimo. Né? Atualíssimo. Como o mal se banaliza e vira parte da sociedade sem que a gente note e observe. Ela mostra que o Eichmann é, entre aspas, também vítima da banalidade do mal. Só que uma vítima que faz milhões de outras vítimas. É isso. É isso, Ricardo. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.